Estou aqui para mostrar para vocês porque muitas pessoas me pedem para mostrar como é a minha empresa de serralheria, como a gente trabalha, como que a gente faz. Então eu estou aqui na frente dela e eu quero exatamente mostrar, não só ela, mas contar a minha história, como que eu comecei com serralheria. Então dá uma olhada, essa aqui é a minha empresa de serralheria da minha família. Então ela começa desse lado, vai até o final desse barracão e agora eu vou entrar lá para mostrar para vocês como é a empresa e como que a minha história começou. Então vem comigo, acompanhe nesse vídeo aí. Então vamos lá, mostrando a frente aqui para vocês, gente, a gente tem aproximadamente um barracão aqui. Esse primeiro barracão daquele canto até esse lado, ele dá mais ou menos 18 metros de frente e profundidade ele dá aproximadamente 45 metros, e a gente tem mais aquele outro barracão que é locado, e eu já vou contar para vocês a história por que ele é locado, tá? Na nossa empresa de serralheria. Mas vamos entrando ali só para vocês verem e conhecerem. Então a gente está aqui na região de São José dos Pinhais, metropolitana, aqui região metropolitana de Curitiba, e entrando aqui então dentro da nossa empresa de serralheria, aqui do lado direito você pode ver na parte inferior tem um escritório, tá? Eu já vou entrar ali para mostrar para vocês. Na parte superior a gente tem uma área onde tem uma mesinha de sinuca ali para a equipe poder descontrair depois do almoço, jogar uma sinuquinha, um dia de fazer uma festa, um churrasco, tem uma churrasqueirinha ali, eu vou mostrar para vocês. E aqui do lado esquerdo a gente tem o nosso estoque de matéria-prima. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou abrir essa porta e eu já volto com um vídeo mostrando para vocês como que é. Ó, então aqui já estamos abrindo o nosso estoque para mostrar para vocês o porquê que a gente condicionou dessa forma o nosso estoque. Tá? A gente iniciou com o nosso estoque, não era nessa área, mas a gente acabou direcionando ele aqui porque ele é o início de entrada de material. Então a gente fez um sistema de produção do tipo U, onde ele entra o material por um lado do barracão, né, como eu mostrei para vocês anteriormente ali. Deixa eu até sair na parte de fora aqui também. Então a gente tem dois barracões, um barracão que é o lado esquerdo, que é isso aqui, que tem essa porta basculante de entrada, e tem aquele barracão do lado direito, que é um barracão locado à nossa empresa, que também tem mais uma porta de saída, tem dois portões. Então normalmente a matéria-prima entra por esse lado, né, faz toda a produção, vai para a linha de acabamento, pintura e sai pelo lado de lá para fazer a instalação com o nosso cliente. E aqui é o nosso estoque. Então a gente tem aí uma boa quantidade de estoque, materiais que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui o que a gente tem. Então tem perfil U, tanto 75 quanto 68 para fazer treliça, metalon 4080, metalonzinho 1515, 2525, 2030, tubo 8080, embaixo 100, mais perfil U. Aqui alguns materiais que a gente já identifica de qual cliente é, né? Então você pode ver, por exemplo, isso aqui é material do cliente Miguel, né? Então quando a gente já compra para obras específicas, mas não vai produzir naquele momento, né? Então a gente já deixa marcado aí no nosso estoque também. Aí ó, tubo de 1,5 não é 25, tubo redondo de 7/8, tubo redondo de 3/4, ali em cima tubo redondo de 2. Então aqui você tem uma grande variedade aí de materiais que muitas revendas de ferro e aço às vezes não tem o que a gente tem em estoque aqui na nossa empresa de serralheria. Aqui a gente tem nesse canto um suporte para o pessoal colocar a bicicleta, e lá no fundo a gente deixa armazenado nossos andaimes também para sair para a obra ali. Não sei se dá para ver no fundo lá. E ali então fica armazenado. Mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre a empresa foi desse jeito. Eu quero mostrar para vocês lá dentro como iniciou. Eu já volto no escritório, vou mostrar para vocês no escritório aqui. É o último que eu vou mostrar, então vocês querem ver como que a gente se divide ali dentro, a equipe administrativa, eu já vou mostrar para vocês. Então vamos entrar aqui para dentro do barracão. Então esse barracão aqui, a gente quando comprou esse barracão, a gente se mudou para cá em 2004, 2005. Ele na verdade era o seguinte, eu mostrei lá na frente, são dois terrenos, né? Então o terreno na verdade ele tinha um barracão que era inteiro do início ao fim. Então os dois terrenos aqui na verdade eram 3 terrenos agrupados, e ele tinha aquele barracão onde você consegue ver essa divisória aqui. Então essa aqui era a parede de divisa de frente do barracão, e esse barracão eu já vou entrar para mostrar para vocês até o lado de lá como que é, e ele era um barracão só, porém a gente não tinha a condição de comprar
o barracão inteiro. Então o Dote, para quem não sabe, a nossa empresa é familiar, né? Então o Dote, quando foi lá no início comprar esse barracão, ele vinha aqui, tentava comprar e o dono subia de preço. Ele juntava o dinheiro, ele vinha, tentava comprar, o dono subia de preço. E daí, para conseguir comprar, então, esse barracão, ele teve que vir aqui e juntar com um sócio. Então, ele achou um sócio, esse sócio veio e ajudou ele a comprar. Então, na verdade, foi dividido, né? Por isso que eu falei para vocês que o barracão do lado de lá era um barracão locado, né? Ele é até hoje um barracão locado, que a gente tem uma outra pessoa que é dono, que não tem nada a ver com a nossa empresa de serralheria aqui, então a gente loca dele e utiliza a área de lá. Mas o que é interessante avaliar? Antes não tinha algumas áreas, então aqui que eu iniciei a minha empresa de serralheria. Deixa eu mostrar para vocês exatamente o espaço que eu iniciei a minha empresa de serralheria. Eu iniciei no dia 12, na verdade, com 12 anos, a nossa empresa de serralheria, e exatamente nesse espaço aqui. O que é esse espaço? Isso aqui é uma área que é uma pintura desativada que a gente fez na nossa empresa de serralheria. Muitos anos a gente era uma cabine de pintura aqui, então você pode ver que ainda tem as marcas de pintura aí na parede do galpão, né? Então nas portas aqui. Mas hoje a gente utiliza como uma área de estoque de chapas e telas, e é uma área que a gente vai passar por reforma agora no início de janeiro. Então, a gente vai fazer um lixamento de piso, vai fazer pintura nas paredes, vai deixar uma área de armazenagem de chapas e de peças um pouquinho maiores. Mas basicamente foi aqui que eu iniciei a minha caminhada na empresa de serralheria. A gente tinha umas peças que eu com 12 anos, então, vim ajudar meu pai e minha mãe, e eu comecei a trabalhar com eles, e eu lembro que aqui, na verdade, era uma área que era de madeira, não era uma área construída de alvenaria. Então a gente tinha uma porta, até você pode observar essa porta aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver que no fundo ele tinha uma porta que você acessava o barracão. Se chegar mais próximo aqui, você consegue ver as emendas de tijolo aí. Então você acessava o barracão lá e vinha de lá para cá, e aqui então construía, tinha umas bancadinhas aqui, e daí na frente era o escritório de madeira. Então aqui era uma área realmente de você fazer preparação de peças menores, e lixamento de peças, acabamento de peças, e eu fazia o acabamento dessa peça. Infelizmente, eu não tenho nenhuma dessa peça mais aqui na empresa, mas era uma peça contra roubo de combustível de tanque de caminhão. Então a gente fazia uma pecinha com rosca, uma telinha, e eu fazia a preparação dessa peça nessa área aqui da nossa empresa de serralheria. E mesmo na época, sendo só aquele barracão do fundo, né? Lógico, a empresa de serralheria já tinha há muitos anos, né? Então, mas aqui foi quando realmente eu comecei, né, com os meus 12 anos de idade. E aí, com o tempo, o que a gente fez, né? Não sei se vocês perceberam, o nosso escritório e a sala de sinuca é do lado direito, ali, né? Desse lado de cá, né, onde eu mostrei para vocês ali. Então, o que a gente fez? A gente desmontou, na verdade, a gente primeiro construiu esse escritório do lado de cá, e daí o nosso escritório, que era uma casinha de madeira que a gente tinha aqui, a gente desmontou, trouxe para essa área onde é o escritório novo, e daí sim a gente construiu essa segunda parte aqui, que é onde virou então a nossa cabine de pintura, que durante muito tempo a gente fez as pinturas por ali. E daí aqui hoje a gente tem ali dentro, aqui é a nossa sala do nosso encarregado. Eu estou sem a chave para abrir aqui hoje, porque a gente está em período de férias coletivas, então até vocês vão ver que o barracão está sem produção, não tem ninguém ali dentro, tem poucas peças porque já concluiu, então época festiva a gente está de férias coletivas. Aqui é a sala do nosso encarregado, e aqui um almoxerifado que eu abri para mostrar para vocês de forma bem rápida, bem breve aqui também. Então basicamente aqui a gente guarda coisas miúdas. Então, por exemplo, aqui na parte inferior tem estoque de tintas, mais um pouco de tinta, aqui silicone, PU para fazer vedação onde for necessário, aqui alguns disco de corte para policorte, disco de desbaste, disco de corte para lixadeira de 7, de 4,5, aqui mais uma linha de parafusos também, a gente tem bastante coisinha, tudo que é coisa miúda a gente guarda aqui, ó, lá no fundo tem estoque de arame MIG, e assim por diante. Aqui a gente tem organizado aqui cabo de aço, extensão, algumas coisinhas que a gente deixa guardado, e lá em cima ainda a gente tem aqui, ó, uma escadinha que dá o acesso superior para coisas que a gente utiliza muito pouco. Então a gente tem uma enxada, tem uma escavadeira, coisa que a gente não utiliza no nosso dia a dia, a gente guarda lá. Então deixa eu apagar a luz aqui e mostrar lá para dentro do barracão para vocês. Então eu estava falando, né, sobre o acesso, né, de entrada de matéria-prima. Então
Tá fechada a porta aqui hoje, eu vou manter fechada, mas então o caminhão entra normalmente por aqui, tá, de fornecedor, e aqui a gente tem na parte superior uma talha para carga e descarga de materiais. Tá, então essa talha carregando e descarregando, a gente normalmente o caminhão chega aqui, a gente puxa com a talha até a parte superior, leva até lá dentro do barracão e descarrega aqui nesse pátio. E daí a gente tem duas situações, ou ele material que realmente já é para produção, eles já vão cada um para sua bancada de produção aqui dentro, ou então material que é para estoque, ele volta lá para aquela prateleira da frente, como eu mostrei para vocês. E esse aqui é então o barracão iniciado em 2005. Tá? A gente tem aqui, nessa primeira etapa do barracão, nesse primeiro lado, 4 bancadas de produção. Então a gente inicia lá naquele canto do lado direito com a bancada de produção número 1. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Então aqui a gente tem uma máquina MIG, aqui tem uma platibanda sendo executada aqui para um cliente. Tá? Então ó, dá uma olhadinha aí no produto sendo feito. E lá no fundo, então a gente tem, ó, não sei se vocês conseguem perceber, deixa eu tentar dar um zoom ali, ó lá, bancada de produção número 1. Então essa é a nossa estrutura, então tem ali uma furadeirinha de bancada, ali um armáriozinho, uma bancadinha, um radinho lá para escutar uma música durante a produção aí. Aqui a gente tem, que é bem interessante, ó, um armário para você guardar sucatas de forma um pouquinho maior, peças um pouquinho maior. Aqui sucatas que vão para o descarte, vão realmente para a caçamba de descarte que a gente tem, e ali a gente já deixa alguns discos para o colaborador facilitar a vida dele no dia a dia, para vir aqui, pegar e utilizar. E aqui a gente tem então o nosso policorte, tá? Aqui normalmente a gente trabalha na parte superior com uma estante elevada aqui, então coloca os materiais que são de produção. E aqui então a gente tem o auxílio, guia aqui para cortar as barras e acaba armazenando um pouquinho alguma coisa aqui embaixo também. Aqui do lado esquerdo a gente tem um banheirinho e uma mini cozinha, na verdade é um armáriozinho que a gente tem ali para o pessoal guardar as coisinhas dele. Não é cozinha, na verdade é um armário para guardar a roupa, guardar os utensílios pessoais deles, e aí a gente vem aqui desse lado para a bancada de produção número 2, tá? Então a gente tem o mesmo kitzinho, máquina de solda, tem aqui policorte, tem furadeira, bancada para disco, armário, bancada para fazer algum riscamento de alguma peça. Aqui mesmo formatação, materiais menores, ali esse armáriozinho para materiais maiores que consegue se aproveitar, bancada na parte superior, e aqui a gente já vem para a bancada número 3. Essa é uma bancada que a gente preparou exclusivamente para corte de peças. Então, quando você tem um volume maior de corte de peças, a gente utiliza essa bancada aqui. Então, até você pode ver que aqui na parte superior a gente tem perfis U, que são berços para estruturas que a gente utiliza, então a gente já deixa próximo, porque esse policorte a gente tem um policorte com uma potência um pouquinho maior para fazer esses cortes. Até a gente tem que fazer mais uma mãozinha francesa aqui que está cedendo com o peso ali do material. Mas basicamente também a gente então tem mais essa terceira bancada, e aí sim a gente vem aqui para a nossa quarta bancada, tá? Aqui a gente tem o armazenamento de cilindros, tá? Aqui os dois estão cheios já, nosso fornecedor vem e deixa cheio para não acontecer de acabar o cilindro do gás aí da MIG durante o processo de fabricação no dia a dia. Se acabar, a gente já tem aqui estoque deles que o nosso fornecedor deixa aqui também. E aqui então a gente tem a bancada de produção número 4, tá? Então também tem o policorte ali naquele canto, máquina MIG, e aqui a gente tem mais a furadeira de bancada aí dessa estrutura. Porém, quando a gente começou, então aqui em 2005, não era aquele barracão do lado de lá. Então, na verdade, ele era um barracão inteiro e essa divisória não tinha, né? Então o DOT comprou junto com um sócio o barracão, o sócio ficou com o lado de lá do barracão e a gente com o lado de cá, e eles fizeram então essa divisão entre os barracões aqui. E aí a gente, com o passar do tempo, o espaço que a gente tinha aqui foi ficando pequeno, e aí sim a gente teve que aumentar para o lado de lá. Então a gente locou o barracão do vizinho e daí abriu essa porta aqui para ter acesso entre os dois barracões e fazer mais uma parte de produção, mais uma estrutura da nossa empresa aí. Então aqui, entrando nesse outro barracão do lado esquerdo, e por isso que eu digo que a gente tem a formatação U, tá? Antes de ir para lá, então o nosso material, como eu falei, entra por ali, entra por essa porta, tá? Entra pelo lado
esquerdo aqui do nosso barracão, vem para aqui, vem para cá para dentro, é feito o descarregamento, faz as produções dentro das bancadas, todas as bancadas são feitas produções, aí sim a gente vem para o lado de cá, né, que é onde continua algumas produções de algumas peças e principalmente a parte de acabamento. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem alguma série de guarda-corpo sendo feitos, sendo fabricados, e aqui é uma área aguardando lixamento, aguardando acabamento. E aqui agora, como a gente está de férias, todos os nossos carros estão aqui dentro, então eu não vou conseguir mostrar mais detalhadamente esse barracão, mas eu vou tentar o máximo possível. Então a gente tem aqui ó, mais 2 bancadas de produção, tá? Como a gente está de férias coletivas, a gente acabou guardando os carros. Então aqui a gente tem mais essa bancada de produção número 5, acho que você até no chão aqui dá para marcar, ela vem até aqui e vai até lá, então normalmente é uma bancada de peças um pouquinho maior, então você consegue produzir, por exemplo, aqui tem uma estruturinha para uma coberturinha de lona, bem simples, que está sendo feita, ali tem mais uma estrutura sendo feita, mas basicamente o processo é o mesmo, policorte, ali furadeirinha de bancada, produção número 5 com armário e bancada para fazer um riscamento de peça, marcação de peça, deixar uma prancheta, maquininha MIG em todas as bancadas de produção. E vou tentar passar para mostrar para vocês lá naquele fundo, tá? Que a gente tem a bancada de produção número 6, então também a gente tem a estante ali para pôr materiais em produção. Ali a gente tem uma peça em produção, vou vir até aqui só. E daí lá no fundo então a gente tem bancada de produção, deixa eu dar um zoom ali para vocês verem. Bancada de produção, ó, número 6. Então, a gente compõe dentro da nossa empresa de serralheria espaço para 6 serralheiros, tá? Para fazer só fabricação durante todos os dias da empresa de serralheria. E o que a gente faz, né? Além de a gente ter essas 6 bancadas de produção, aqui não vai dar para ver, mas a gente deixa essa área aqui, principalmente esse ponto aqui, para ficar como área para acabamento de peça. Então a gente deixa todas as bancadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vão produzindo durante o dia e normalmente aqui nessa área e nessa área aqui a gente deixa espaço reservado para fazer acabamento de peças. E por que a gente fez isso, né? Para se dar o ciclo de produção, que então ele vem lá no início, passa por essa talha, faz a fabricação do lado de lá, vem, faz mais fabricação do lado de cá de algumas peças, aí aqui nessas 2 áreas é feito o acabamento, do acabamento a gente normalmente posiciona as peças aqui para essa área aguardando pintura, não sei se vocês conseguem ver ali na parte superior, deixa eu dar um zoom também ali para enxergar um pouquinho melhor. Então, aguardando pintura, aí sim, dessa área, aguardando pintura, o pintor vai vir, vai pegar a peça e levar para dentro da cabine. E essa aqui é uma cabine de pintura que a gente construiu dentro do nosso barracão. É uma cabine de pintura líquida, então não é feita pintura eletrostática. Muitas pessoas acabam perguntando, deixa eu tentar acender a luz aqui para mostrar para vocês. Ó, então, deixa eu entrar aqui, essa é a nossa cabine de pintura, tá? Tem até um carro aqui dentro, se bobear a gente já pinta esse carro aí também. A gente já pintou alguns carros da empresa, mas basicamente a gente tem aqui um pé direito de mais ou menos aí uns 4 metros e meio de altura, tá? E a gente fez a nossa cabine de pintura de uma forma bem legal, porque aqui a gente tem o armazenamento de algumas tintas que estão em utilização, por exemplo, abriu a tinta, ficou no meio da viagem, sobrou um pouquinho de tinta, a gente guarda nesse armário. Ali a gente tem uma bancadinha de preparação, aqui a gente acaba deixando as latas para descarte, né? Então vem um fornecedor específico e faz a coleta dessas latas, e aqui a gente acaba armazenando mais alguma coisa de lata menor, resíduos de tinta que também vem alguém e faz a coleta. E aqui a gente tem no fundo, não sei se vocês conseguem ver, uma tomada de ar para ter entrada do barracão para dentro da cabine de pintura, e na parte superior a gente trabalhou com algumas vigas um pouquinho maior para pendurar os ganchos. Muitas pessoas acabam perguntando: Jonathan, poxa, como que você faz a fixação, a sustentação do barracão, então, das peças dentro da cabine? Então a gente tem os cabinhos de aço que são ligados aqui nessas peças, onde você pode perceber aí, né? Aqui também é ligado nessas peças, o cabo de aço fixado na estrutura lá em cima, e a gente pendura então essas peças com gancho aqui nesses cabos de aço. Nesse caso tem 2 barras aqui, mas dá para tirar as barras e pendurar só com o cabinho de aço, aí que facilita a nossa vida para instalar. Não é aquela peça que fica no chão, que fica no cavalete marcando, então normalmente é só refazer aquela marquinha que fica o gancho ali, então fica muito mais fácil de pintar.
E aqui a gente tem então o nosso sistema de exaustão. A gente contratou uma empresa para executar o projeto desse sistema de exaustão, então a gente tem um sistema de filtro lavável aqui, onde a gente aplica um desengordurante, na verdade uma gordura, né, nessa camada, e aí a gente faz de tempos em tempos a raspagem desse primeiro filtro. Aí depois desse primeiro filtro ele sai por dentro, ele é cônico ali até ele chegar àquela parte superior onde tem um exaustor. Daí daquele exaustor ele passa por mais alguns filtros ali por dentro até sair na parte superior lá de forma limpa, de forma sem ter poluição. Aí então a gente consegue fazer esse tratamento aí bem legal. Lógico, dentro da cabine de pintura sempre vai ter aí as marcas de pintura, isso aí é inevitável, mas a gente tem aí um ambiente mais controlado possível aqui dentro da cabine de pintura aí para fazer uma pintura legal e principalmente que a peça saia com qualidade aí para o nosso cliente. Agora, na parte frontal aqui, também tem mais uns carros, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo acender essa luz aqui para a gente ver. Bom, acendi aqui essa luz, vamos tentar mostrar um pouquinho, mas basicamente o que a gente faz, qual que é o nosso processo. Depois que a peça seca dentro da cabine de pintura, normalmente essa peça vem para essa área externa aqui, que essa área externa também faz parte do barracão alocado, e daqui ela vai para a instalação. Aqui está um pouquinho escuro, não vou conseguir ligar todas as luzes agora aqui. Mas basicamente então a gente tem aqui algumas peças já aguardando para ser instalada assim que a equipe voltar de férias. Então aqui a gente tem um mezanino metálico, aqui a gente tem uma escada, guarda-corpo para ser feita a instalação também. E aqui a gente até fez tem uma mesa improvisada que a gente fez uma confraternização com a equipe aqui no último dia de trabalho. Então a gente usou essa mesa de forma improvisada aqui. Então está aqui, mas normalmente ela não fica nessa área, essa área fica para entrada e saída de carros, né, por aquela porta ali. E nessa área aqui também a gente deixa mais um espaço de peças aguardando montagem. Então a gente tem aqui mais uma escada metálica para fazer a instalação, né? Ali tem mais alguns pilares de vigaí, mais reforçado um pouco. Aqui a gente tem uma estrutura de cobertura, que essa estrutura, olha que engraçado, né? A gente, por mais que a gente tenha a pintura lá daquele lado, a gente consegue utilizar a mão de obra de terceiros para fazer a pintura. Então essa aqui é uma estrutura que a gente vai mandar pintar de forma eletrostática, né? E o nosso cliente então vai receber aí uma pintura diferenciada. Então ele queria dessa forma, a gente então contratou mão de obra terceira para ir lá e fazer essa pintura. Então ano que vem a equipe chegando já vai mandar isso para a pintura e vai retornar depois para o cliente para fazer a instalação. Aqui a gente tem mais algumas estruturas de terça, de cobertura também, e aqui que eu quero mostrar para vocês. Então a gente tem nessa área aqui uma área de uma cozinha, aqui sim, cozinha para os nossos colaboradores. Lá dentro eles têm um aquecedor de marmita, tem uma geladeirinha, uma mesa, uma TVzinha para eles poderem almoçar. E aqui eu também não vou conseguir acender a luz, mas é a área onde a gente armazena todas as nossas equipes de instalação. Então a gente tem armários ali dentro. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo, está bem escuro ali, mas eu vou tentar mostrar para vocês agora. Deixa eu tentar colocar aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Então tem diversos armários, a gente tem 8 portas de armário ali, que cada uma dessas portas é para uma equipe de instalação. Então, além disso, a gente tem alguns plásticos bolha, papelão, algumas máquinas de obra que a gente deixa principalmente isolado e fechado aqui, né, para realmente ter o controle, ter o acesso, realmente quem vai fazer isso. Por que acontecia, né? A gente tinha muitas questões de pessoas às vezes dentro da obra, às vezes da empresa, perdia uma ferramenta e ia lá, pegava a ferramenta da equipe de obra. Perdia uma lixadeira, em vez de ir lá, ou então estragava uma lixadeira, deixava parada e ia lá, pegava uma lixadeira boa da equipe de obra. Então a gente acabou limitando isso e travando ali ferramenta da equipe de obra, interna, para conseguir ter um controle um pouquinho melhor. E às vezes muitas pessoas perguntam qual que é o melhor carro para a empresa de serralheria. Eu vou virar e mostrar para vocês aqui um pouquinho os nossos carros. Então a gente tem basicamente um carro para 5 lugares, quando a gente precisa ir com mais pessoas para a equipe. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5
caminhonetes pequenas, então entre Saveiro, Corrêa, Montana, Saveiro. Então são caminhonetes aí para ir em dupla para a obra, todas funcionam muito bem. E a gente também tem uma Doblô, que é o carro que eu considero um dos melhores carros para a empresa de serralheria, porque você consegue carregar mais pessoas, por exemplo, ir para a obra em 4 pessoas, você tem um bagageiro bem legal, bem grande, e você ainda consegue trabalhar com suporte na parte superior aí, além de a gente conseguir ter o nosso caminhão aí na nossa empresa de serralheria. A gente colocou, como a gente trabalha, nosso produto padrão é um produto que precisa, às vezes, de um munkzinho, então a gente tem um caminhãozinho aí, né, um Ivequinho com um guindastezinho aqui, e aí a gente faz as instalações com esse produto. Agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês, então, o nosso escritório aqui. Então vamos voltar para a parte da frente da empresa para mostrar o escritório aqui para vocês. Então, basicamente, o nosso escritório, a gente tem aqui uma entradinha, aqui a gente tem uma sala que normalmente a pessoa que fica aqui é a pessoa que é compradora da empresa, a pessoa que emite nota fiscal e que faz esse primeiro atendimento do cliente, primeiro atendimento do colaborador. Quando eles precisam de alguma coisa, já vem, aciona aqui. Ali a gente tem um banheirinho para cliente quando vem aqui. E aqui a gente tem a nossa segunda sala, que é a sala de atendimento ao cliente, a sala comercial. Por que sala comercial? Então aqui a gente tem 2 pessoas da área comercial. Ali a gente tinha a mesa da Silvia, que é do financeiro, mas agora ela vai começar a fazer home office, e a gente vai utilizar essa mesa para uma terceira pessoa no comercial. Ali no fundo a gente tem uma cozinha que a gente utiliza aqui para o pessoal do escritório, para fazer um café, fazer alguma coisinha ali que precise. Aqui é bem interessante, já na área comercial a gente já deixa aqui um quadrinho branco para precisar fazer alguma anotação, precisar fazer algum desenho e já bater um papo. Aqui também a gente já deixa, né, depois mais para frente eu vou mostrar para vocês, a gente já deixa a avaliação comercial dos meses, ó, nessa parte inferior aqui, bem visível para a gente poder bater um papo. E aqui acaba sendo a minha sala e a sala do DOT. Então aqui mesa do DOT e aqui a minha mesa, né, onde é aqui que a gente administra a empresa, aqui que a gente cuida de tudo e aqui que as coisas fazem acontecer. E ali a gente tem uma TVzinha com gravação, né, com câmeras de toda a produção, toda a estrutura da empresa fica aparecendo aqui pra gente. Então, muitas pessoas pensam, poxa, Jonathan, mas para você que começou com uma estrutura dessa, né, foi fácil. Na verdade, não começou dessa forma, né? O DOT, lá em 1993, 92, 93, quando iniciou a trabalhar com a empresa de serralheria, né, ele passou por um período muito difícil, de não ter comida na mesa, né, de chegar numa época, como a gente está passando, época festiva, Natal, final do ano, e não conseguir fazer uma ceia com a família. E muitas vezes essa é a realidade que você está hoje. E o DOT teve que começar, sim, no fundo de quintal. Eu tive a oportunidade de pegar uma empresa já em andamento, né, pegar uma estrutura como essa que vocês estão vendo aqui, que vocês estão analisando e vendo e entendendo. Mas, acima disso, eu ajudei a construir isso aqui, né? Eu, desde os meus 12 anos, né, agora vou fazer 30 anos, então já vão fazer 18 anos que eu trabalho aqui nessa empresa, trabalho com serralheria, né? E não foi assim sempre, né? Não é a estrutura que a gente tem hoje, né? Hoje essa estrutura está pequena para os nossos serviços, então muito em breve a gente vai ter que sair daqui, construir um novo barracão, uma nova área para poder atender as demandas que a gente tem, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes a gente teve dificuldades, e essas dificuldades são possíveis ser vencidas, e principalmente se você tiver uma metodologia para se fazer, se você tiver um passo a passo para se fazer, você não precisa às vezes demorar esses 30 anos que a gente levou para ter os resultados que a gente teve. Você não precisa levar os 30 anos para conseguir construir uma estrutura dessa, você não precisa levar os 30 anos, porque você vai ter uma base, você vai ter um método para seguir, para acelerar os passos. E no início, com meus 12 anos, quando eu comecei a fazer aquelas pequenas pecinhas, eu nunca imaginava que eu ia seguir com isso para o resto da minha vida, que eu ia continuar trabalhando com serralheria, que isso ia ser o meu ganha-pão, que eu fazia apenas porque era um negócio da família, eu tinha que fazer alguma atividade, não era a minha paixão. E eu quero dizer para vocês que existe uma forma de ganhar dinheiro, existe como você vender muito mais do que 50 mil por mês. A gente fala 50 mil por mês aqui, mas existe uma forma de vender muito mais, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Mas acima disso, eu quero mostrar para vocês algumas obras que a gente já fez
Porque muitas pessoas falam, Jonathan, mostra a tua estrutura, e além de mostrar a estrutura, mostra serviços que você faz, mostra serviços que você vendeu mais do que 50 mil por mês. Então eu vou deixar aqui uns vídeos de algumas obras que a gente entregou para cliente para você ver, entender como que a gente faz, de que forma a gente faz, como que a gente entrega os nossos serviços, que realmente a gente entrega. Então dá uma olhadinha aí e segue os próximos vídeos e continue com a gente nesse evento maravilhoso.